Pai, te louvamos com alegria em nossos corações por podermos nos reunir como povo teu, aqueles que o Senhor separou para si. Que privilégio nós temos, podermos nos assentar e ouvirmos a tua voz, tua doce voz, tua voz que é de muitas águas, tua voz que despedaça os cedros, tua voz que desnuda os bosques, tua voz que é poderosa, faz dar cria às corças. Senhor, nesta noite, nós pedimos que o Senhor fale conosco, diretamente conosco. Usa a tua palavra, nos ajuda, Senhor, iluminando os olhos do nosso entendimento, abre os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir a tua voz de forma renovada. Alguns de nós aqui estamos há tanto tempo ouvindo tua palavra. Nosso pedido, nossa súplica é que, por teu bendito Espírito, tua palavra seja soprada de modo renovado nesta noite. Assim, esta é a nossa expectativa, Senhor. Nós sabemos que dependemos inteiramente de Ti para isso. Somente o Senhor pode fazer isso por nós. Então nos curvamos e suplicamos, tem misericórdia de nós nessa noite, Senhor. Fala aos nossos corações. Assim te pedimos, no doce nome de Jesus. Amém. Vamos abrir novamente nossas Bíblias em Zacarias, capítulo 6, e lermos uma vez mais os versos 12 e 13, que são os versos base para o que temos compartilhado nesses dias. Zacarias, capítulo 6, os versos 12 e 13. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre os ofícios. Irmãos, nós temos tido então o desejo de repartir algo relacionado a esses ofícios fundamentais descritos então no Velho Testamento, mas com implicações e com lições e também com aplicações práticas às nossas vidas. Esses ofícios são o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício governamental, ou a figura do rei, do profeta e do sacerdote. Esses três ofícios foram usados por Deus na tipologia para revelar algo da beleza e da glória do seu Filho. É evidente que o profeta, com P maiúsculo, é o Senhor Jesus. O sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é o Senhor Jesus. Nós sabemos que o sumo sacerdote do Velho Testamento, ele tinha uma linhagem. Ele precisava ser de uma tribo específica. E nós sabemos que o Senhor Jesus não é desta tribo. Os filhos de Levi eram sacerdotes. Mas nós sabemos que Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. E ele, nele mesmo, ele estabelece a realidade do sacerdócio, uma linhagem do alto, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse então é o sumo sacerdote, segundo o coração de Deus. Aquilo que só figura os sumos sacerdotes puderam ser, mas também nós sabemos que os reis eram figuras do nosso Senhor Jesus, do rei segundo o coração de Deus. E então, a tipologia nos ajuda com lições muito preciosas, irmão.
E nós estivemos então olhando para o ofício profético ontem. E nosso desejo hoje, no tempo que tivermos, e assim, mais uma vez me refiro aos irmãos aqui de Sidrolândia, que certamente não vão estar em Campo Grande amanhã à noite, e nem pela manhã, e nós iremos seguir então nessa abordagem, e peço que os irmãos então recorram aos meios de gravação que têm sido feitos, para que então tenham uma visão aí panorâmica desses ofícios, assim como o Senhor nos conduzir no tempo que teremos. Antes de entrarmos então, já que nossa carga para essa noite é o ofício sacerdotal, eu gostaria que você voltasse uma página aí na sua Bíblia, no livro do profeta Zacarias. Irmão, eu gostaria talvez de mostrar algo para você que você já saiba. Você sabe que Zacarias, ele teve 8 visões. O livro do profeta Zacarias, ele pode ser dividido aí nas 8 visões que Zacarias teve. Uma das visões de Zacarias, uma das visões que ele teve e que nos ajudam nesse assunto que temos compartilhado, é a 5ª visão de Zacarias. Ela está no capítulo capítulo 4, a partir do verso 1. Zacarias tem uma visão de 2 oliveiras, a visão das 2 oliveiras. E a interpretação é dada exatamente no final do capítulo 4, porque ele pergunta: o que são as 2 oliveiras? As 2 oliveiras junto a uma botija de azeite. Então a interpretação é dada no final do capítulo 4, nós não precisamos tirar a interpretação da nossa cabeça. A Bíblia dá para nós a interpretação. O que são as 2 oliveiras? Então ele vai dizer aí nos versos 13 e 14 do capítulo 4, que as 2 oliveiras são, primeiro, o sumo sacerdote Josué, e segundo, o governador Zorobabel. E ele está apontando para 2 ofícios, que o capítulo 6, versos 12 e 13 que lemos, eles vão informar para nós que haverá em um homem a união perfeita desses ofícios. Uma união perfeita, um rei que se assentará no seu trono e será sumo sacerdote para sempre. Então, a visão de Zacarias nos mostra algo a respeito desses ofícios. Quando você olha para o sumo sacerdote Josué, segundo a visão aí de Zacarias, querido irmão, capítulo 3, veja aí, a visão do sumo sacerdote Josué. Ele vai falar algumas coisas que são importantes para nós, sobre o ofício sacerdotal. Alguns princípios importantes sobre o ofício sacerdotal. Então veja, no verso 2 ele vai dizer assim, que este Josué é um tição tirado do fogo. Este Josué é um tição tirado do fogo. Ele vai dizer também que esse Josué, ele tiraria, verso 4, suas vestes sujas. Ele tiraria suas vestes sujas. Se você seguir verso 7, é dito assim: ele julgará a minha casa. São aspectos do ofício sacerdotal que no sumo sacerdote Josué, apenas uma figura, lembre-se, do Senhor Jesus, nos apontam algo sobre o ministério de Cristo e sua relação com a sua igreja. Mas, verso 9, diz assim: tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Que maravilhoso, irmão, porque isso aponta para a obra, pessoa e obra de Cristo,
Ele é o sumo sacerdote que tirou a iniquidade desta terra num só dia. Que maravilhoso! Agora, meu desejo é que então nessa noite nós sigamos considerando algumas verdades a respeito do ministério sacerdotal. Obviamente que nosso propósito não é saber a respeito apenas das prerrogativas para ser sumo sacerdote. Isso você vai encontrar lá em Levítico. Nosso objetivo não é saber o que o sacerdote fazia no seu ofício, mas nosso objetivo é olhar para Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote. Nosso objetivo é, olhando para a tipologia, termos um pouco mais de luz a respeito da glória do nosso Cristo, que é sumo sacerdote. Então, vamos lembrar que ontem pedi para que você considerasse e unisse o ofício profético a uma palavra. O profeta era um representante. O sumo sacerdote também é um representante. E o rei também é um representante. O sumo sacerdote é um representante e um mestre. Querido irmão, os ministros da palavra do Velho Testamento são os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que cuidavam do ministério da palavra. Não eram os profetas apenas que tinham sua relação com a palavra, mas os sacerdotes eram aqueles responsáveis por ensinar a palavra ao povo. Você se lembra que quando Esdras na restauração recupera a palavra, é dito que a palavra foi lida e que os sacerdotes explicavam o que se lia para o povo. Você se lembra? Porque eles eram os responsáveis pelo serviço da palavra. Então, quem são os sacerdotes? São aqueles representantes ou mestres que servem ao Senhor em favor do povo. Esses são os sacerdotes. Agora, irmão, para nós irmos dando passos aqui, eu preciso que você abra sua Bíblia em Levítico capítulo 8. Porque há um texto ali que nos ajudará muito. Levítico capítulo 8. E veja que precioso texto. Vamos ler alguns versos e eu tenho certeza que você conhece esse texto. Levítico capítulo 8. Vamos ler os versos de 22 a 24. Veja isso, irmão. Então fez chegar outro carneiro consagrado, e Arão, seus filhos, puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo a consagração. Se você olhar aí o negrito do capítulo 8, é a consagração de Arão e seus filhos. Arão era sumo sacerdote. Então Arão está sendo consagrado. Agora, Arão e seus filhos então impuseram suas mãos sobre aquele carneiro da consagração, e os versos 23 e 24 dizem assim. Verso 23: E Moisés imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita. Primeiro, guarda isso. Sobre a ponta da orelha direita, colocou de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os seus filhos e igualmente procedeu com seus filhos. Então os sacerdotes eram aqueles que, sendo consagrados, tinham sangue sobre a orelha direita, sangue sobre o polegar da mão direita e sangue sobre o dedo do pé direito também. É óbvio que isso tem algum significado, irmão. Isso não era apenas uma figura. Eles eram consagrados dessa maneira. E isso fala muito para nós a respeito do nosso Senhor Jesus. Primeiro, ouvido direito, consagrado.
sangue sobre o ouvido direito. O que isso significa? Um ouvido totalmente atento. Se nós desejamos, e em Cristo nós contemplamos isso com clareza, os seus ouvidos eram absolutamente consagrados. Por que nós sabemos? Por causa do resultado do ouvido consagrado. Qual é o resultado de um ouvido consagrado? O resultado é obediência. O ouvido consagrado gera como resultado obediência. Agora, olha que interessante, sabe o que significa a palavra obediência? A palavra obediência é uma composição de duas palavras. Obed, que significa ouvir, e ciência, esse ência, significa totalmente. Então, obediência é ouvir totalmente. Quantas vezes você deu uma ordem para o seu filho e ele saiu e fez só a metade? Porque obediência é ouvir totalmente. Quantas vezes precisou ser repetido para o nosso Senhor Jesus aquilo que o Pai desejava, irmão? Nenhuma vez. Porque Ele sempre ouviu totalmente. Porque seu ouvido era absolutamente consagrado. Ele é o sumo sacerdote segundo o coração de Deus. Qual sua primeira característica? Ouvidos atentos. Agora, a lição para nós é claríssima. Se nós queremos servir ao Senhor, sermos seus representantes no serviço, se nós queremos ser aqueles que intercedem, se nós queremos ser aqueles que mantêm o altar aceso, essas são todas prerrogativas do sacerdote. Se nós queremos ser aqueles que servem ao Senhor e a outros com a sua palavra, primeira característica, irmão, primeira necessidade que você e eu temos: ouvidos aspergidos, consagrados, ouvidos atentos. Sabe qual é o nosso problema? É que nós entramos no nosso quarto secreto, falamos, levantamos, saímos. E talvez nós precisemos aprender, irmão, que orar é essencialmente ouvir. Orar é primeiro ouvir. Nós precisamos compreender que orar é manter companhia com Deus. E que orar, antes de falar tudo que nós precisamos e achamos que devemos, e muitas vezes nossas orações são mais uma prestação de contas para Deus, como se Ele não soubesse. Nossas orações são uma informação para Deus de tudo aquilo que Ele já sabe. E Ele deseja sim ouvir sua voz. Mas, irmão, nós precisamos ouvir mais. Sabe por que nós adoramos pouco, irmão? Porque nós ouvimos pouco. Nós temos muitas coisas para dizer e poucas palavras de adoração, porque muitas vezes nosso coração está vazio, cheio de petições, mas vazio de adoração, porque nós ouvimos pouco a voz do nosso Senhor. Nossos ouvidos são desatentos. Que o Senhor nos ajude, porque essa é a primeira marca do sacerdote. Se Deus tem seus sacerdotes hoje, a característica deles é que os ouvidos são atentos. E essa é a primeira marca, ouvidos totalmente atentos. Agora, abra comigo no Salmo 40, um verso para nos ajudar aqui sobre essa questão dos ouvidos. Salmo 40, e veja que verso maravilhoso. Salmo 40, verso 6. Veja isso, irmão. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Talvez você tenha uma tradução aí na sua mão que apareça a palavra furaste as minhas orelhas.
Algumas traduções trazem essa expressão. Você sabe para onde e a que Davi está se referindo, não é, irmão? Ele está citando Êxodo 17. Êxodo 17 é aquele texto precioso a respeito do escravo que podia sair livre, mas que não queria sair livre. Então ele tinha que dar um testemunho público com a sua boca, ele tinha que ir diante das testemunhas, e ele precisava dar um testemunho público. Então o que ele dizia? Eu amo ao meu Senhor, à minha esposa e aos meus filhos, e eu não quero sair livre. Mas não podia ficar só nesse testemunho da boca. Ele era levado também na sovela da porta e o seu ouvido era furado. Então ele tinha uma marca nele de que ele era um escravo por amor. Que maravilhoso, irmão. Quem são os sacerdotes? São aqueles que têm os seus ouvidos furados. Que precioso. Que o Senhor nos ajude. O Senhor Jesus é aquele sacerdote que fez confissão pública de amor e que tinha seus ouvidos furados. Eu amo ao meu Senhor e não quero sair livre. Deixe-me dizer uma coisa para você, irmão. O pior lugar desse mundo são as suas mãos e as minhas. O melhor lugar desse mundo são as mãos do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude para compreendermos o que Ele espera dos seus sacerdotes. Se você deseja servir ao Senhor, qual é a primeira característica? Ouvidos furados. Nós temos um texto em Jó, vou citar para você, apenas citar, depois você confere lá, em Jó capítulo 36, verso 15, tem um versículo muito significativo ali, porque Jó era alguém que falou muito. Você conhece o livro de Jó tem 40 capítulos, Deus só começa a falar no capítulo 36, não é interessante? Jó fala durante muitos capítulos, e ele fala muitas coisas. Mas em Jó, capítulo 36, verso 15, Jó vai dizer algo muito maravilhoso. Ele vai falar que a opressão, ele vai falar que Deus usa as circunstâncias para abrir os nossos ouvidos. Ele vai dizer que Deus usa o sofrimento para abrir os nossos ouvidos. Ele vai dizer, pela opressão, abriste os meus ouvidos. Graças ao Senhor por seu desejo de ter seus sacerdotes. Então o Senhor usa as circunstâncias para que o seu ouvido e o meu seja aberto. Então nós sejamos para Ele aqueles que têm ouvidos atentos, que não são apressados para ouvir, que não são desesperados, desatentos, distraídos, mas que têm aprendido a obedecer, porque essa é a consequência de ouvidos atentos. Não adianta você dizer aqui para mim que seus ouvidos são atentos se você é um desobediente. Os filhos que têm ouvidos furados são obedientes. A consequência pública, visível, de testemunho dos sacerdotes é que eles são obedientes. Por quê? Porque eles ouvem totalmente. Agora, querido irmão, nós podemos seguir ouvindo pouco. Nós podemos passar nossa vida toda ouvindo pouco. 20, 30, 40 anos morremos ainda ouvindo pouco, desobedientes, surdos. Você sabe que a surdez, ela vai alienando a pessoa, não sabe? Quanto mais, os mais velhos sabem disso. Meu pai tem problemas auditivos e cada vez isso vai ficando pior e ele vai se tornando cada vez uma pessoa alienada.
Nós podemos estar sentados todos conversando e o assunto é muito interessante, mas ele não está ouvindo nada. E o Senhor pode estar falando algo muito importante, muito significativo, e você não estar ouvindo nada. Você está sentado, mas o seu ouvido não foi furado, e você não está ouvindo nada. Que o Senhor nos ajude e fale aos nossos corações a respeito dessa necessidade de que nossos ouvidos sejam furados. Esse é o primeiro passo da consagração dos sacerdotes. Segundo passo, polegar da mão direita aspergido com sangue. Mãos aspergidas com sangue. Irmão, se os nossos ouvidos precisam ser atentos, as mãos do sacerdote falava de tudo que ele fazia, tudo que ele tocava, tudo que o sacerdote, com tudo que ele se envolvia, mãos, tudo que fazemos, consagrado ao Senhor. O Senhor Jesus não colocava a mão naquilo que Deus não estava envolvido. E você, irmão? Você está se envolvendo com aquilo que Deus não se envolveu? Será que você está se envolvendo até mesmo com algum tipo de doutrina que você acha que é da parte de Deus, mas que Deus não está envolvido? Será que você está se envolvendo com uma obra que Deus não está envolvido? Que o Senhor nos ajude. Quem são os sacerdotes de Deus nesses dias? Por que nós carecemos disso na vida da igreja? Por que nós precisamos olhar para o nosso sumo sacerdote e compreender isso? Porque o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos um reino de sacerdotes e que todos servem ao Senhor, e que nós não temos um irmão que ocupa um cargo e oficia servindo aos irmãos com o ministério da palavra, e esse é o nosso sacerdote. Irmão, nós somos para Deus um reino de sacerdotes, uma nação santa, e esse é o ministério de todos os santos. Todos fomos chamados para servir ao Senhor, todos fomos chamados como sacerdotes do Senhor. Qual é a primeira marca? Ouvidos atentos. Agora, se nossos ouvidos não forem marcados, nossas mãos irão se envolver com aquilo que Deus não está envolvido. E nós iremos fazer coisas que irão desagradar ao Senhor. Não é porque você confessa o nome do Senhor Jesus que você está livre de fazer coisas que o desagradem. Como nós podemos estar livres de fazer coisas que desagradam ao Senhor? Primeiro, nós precisamos ouvi-lo atentamente. Então nós iremos sim nos envolver com aquilo que agrada ao Senhor. O Senhor Jesus tinha as suas mãos adestradas. O Senhor Jesus tinha as suas mãos adestradas para servir ao Pai. E esse é o desejo do Senhor para nós. Esse é o segundo aspecto. Mãos adestradas para o combate. Salmo 18, 34. Davi vai dizer isso. As minhas mãos foram adestradas para a batalha. Irmão, suas mãos estão adestradas para quê? Para suas habilidades profissionais? Suas mãos, aquilo que você tem feito, tem sido do agrado do Senhor? Mãos adestradas, mãos preparadas. Que o Senhor nos ajude para que nós compreendamos isso, porque a igreja de Deus, o testemunho de Deus nesses dias, carece de servos que saibam bem o que devem fazer. Agora, se nós não valorizarmos isso, então nós faremos aquilo que nós queremos, que nós gostamos, e as consequências virão, e elas não serão agradáveis ao Senhor. Elas podem até ser agradáveis a nós, e o mundo procede dessa maneira. Agora, que o Senhor nos livre, primeiro, com mãos adestradas
segundo, eu queria citar para você um segundo aspecto das mãos do sacerdote. Não só esse, o sacerdote era alguém que tinha ouvidos atentos, porque ele era um representante. E ele falaria ao povo, os mestres que ensinavam ao povo. Então seus ouvidos eram aspergidos com sangue. Mas também suas mãos, porque tudo que faziam era de testemunho para o povo. Então, primeiro, mãos adestradas, mãos treinadas, mãos que foram habilitadas para o serviço. Mas também há um outro aspecto, e para isso eu queria que você abrisse em João capítulo 11. Há um outro aspecto das mãos aí muito maravilhoso. João capítulo 11 é o capítulo da ressurreição de Lázaro. E há uma lição muito maravilhosa aí relacionada às mãos do sacerdote. Observe que o Senhor Jesus, ele, no verso 44, já no final de toda essa narrativa, irmão, você sabe que o Senhor Jesus, ele foi até aquela casa e ele amava aqueles irmãos de Betânia, e Lázaro então faleceu. E o Senhor, ele se demorou para chegar então naquela casa, e ele já era um morto de 4 dias. Você conhece a narrativa, cheia de lições significativas. Por que 4 dias? Por que o Senhor se demorou 4 dias? Porque, segundo a tradição judaica, era somente no 4º dia que a alma deixava o corpo. Então o Senhor Jesus, no 4º dia, para que ficasse claro que ele estava em contato com alguém que estava morto mesmo. Então, no 4º dia o Senhor chega e ele ressuscita Lázaro. Uma obra exclusiva dele. Todos ficaram admirados. E aquele maravilhoso sumo sacerdote estava servindo ao seu povo. E ele trata então com a morte. Lembra-se da visão de Zacarias? Ele tirará a iniquidade do mundo em um só dia, desta terra. Então o Senhor está ali dando uma lição para aquele povo, tratando com a morte física de Lázaro. Mas no verso 44, há algo significativo aí, e diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o. Que maravilhoso ofício para as suas mãos e para as minhas. Desatai-o. Observe que quem desatou Lázaro não foi o Senhor. Nós sabemos que os mortos eram atados com lençóis e com faixas. E a responsabilidade de desatar aquelas faixas foi dada aos seus discípulos. O Senhor deu uma finalidade para as mãos deles. Agora, querido irmão, quantos de nós, quantos irmãos entre nós estão atados de tantas maneiras, aguardando que nós sejamos instrumentos para desatar, mas nós estamos ocupando nossas mãos com outras coisas. Que o Senhor nos ajude a compreender isso espiritualmente, irmão. Nós não estamos falando de curativos que precisam ser desatados, mas nós estamos falando de mazelas. Essas ataduras são coisas ligadas à morte, são instrumentos, são mazelas, são ressentimentos, são pecados, são resultados de vidas miseráveis que precisam ser desatadas. Quantos aqui nesta noite precisam ser desatados de muitas coisas? Que o Senhor possa encontrar servos a quem Ele diga: desatai, tirai as ataduras, desatai. O ofício sacerdotal, um ministério de todos os santos. Que o Senhor encontre aqui entre nós aqueles que estão dispostos
a desatar, a tirarmos as ataduras. Lázaro só pôde caminhar livremente. Lázaro só pôde voltar para o lar de Betânia e preparar aquela mesa. Lázaro só esteve completamente livre depois que foi desatado. O Senhor ressuscitou Lázaro. Não foi discípulo nenhum que fez isso. O Senhor resgatou você e a mim. Mas nós precisamos ser instrumentos para desatar as vidas uns dos outros. Está o seu filho atado com algumas coisas, irmão? Desatai-o. Desatai-o. Que o Senhor nos conceda graça e sabedoria para tirarmos as ataduras uns dos outros, que estão impedindo que você caminhe e progrida livremente. Que o Senhor, por seu Espírito, mostre para você e para mim quais são as ataduras. Eu tenho certeza que o bendito Espírito Santo mostrará para você e para mim quais são aqueles que têm carecido de serem desatados. Terceiro aspecto aí do ofício sacerdotal. O sacerdote também tinha aspergido o seu polegar do pé direito. Seu pé também era aspergido com sangue. E do que falam os pés, irmãos? Do que falam os pés? Os seus caminhos e os meus caminhos, testemunhando e honrando ao Senhor. O Senhor Jesus honrou como sumo sacerdote o Pai em todos os seus caminhos. Irmão, o Senhor Jesus como homem, ele precisava de direção específica como você e eu. Nós às vezes perdemos de vista o fato de que ele era homem como nós. E sendo homem como nós, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas. E ele precisou depender do Espírito em tudo, como você e eu precisamos. Você acha que o Senhor Jesus, quando estava naquele caminho de Emaús, ele usava a sua onisciência para saber que deveria passar ali? Você acha que era assim, irmão? Certamente que não, porque sendo homem, ele abriu mão da sua glória como Deus, e ele abriu mão de suas prerrogativas divinas para depender exclusivamente do Espírito, para que você e eu compreendêssemos qual é o caminho que deve ser seguido. Você acha que quando o Senhor executava algo, curava alguém, ele fazia porque ele já sabia que aquilo estava determinado, ou porque ele seguia pelo Espírito e unção do Espírito e direção àquilo que o Pai desejava? O Senhor Jesus, como homem, dependeu em tudo do Espírito. Ele foi, em todos os aspectos, um homem espiritual. E ele deseja que você e eu aprendamos isso. Mas isso pode ser tão enfadonho para nós. Nós queremos algo mais fácil. Ouvir e depender do Espírito não é algo que nós queremos. E via de regra, irmão, são poucos aqueles que têm discernimento espiritual hoje, nos dias que temos vivido. São poucos os irmãos que têm discernido e têm ouvido a voz do Senhor, têm feito o que agrada a Ele e têm andado por caminhos que honram ao Senhor. Que o Senhor, na sua bondade, possa nos ajudar em relação a nossos caminhos, lançando luz para nós sabermos o que honra ao Senhor e o que não honra ao Senhor. Caminhos que honram ao Senhor. Em Provérbios 26, tem um verso interessante que gostaria de ler com você sobre os caminhos. Provérbios 26, veja que versículo maravilhoso. Veja o que Salomão vai dizer aí. Provérbios 26, irmão, é capítulo 4, verso 26. Provérbios 4, verso 26. Veja que maravilhoso.
4:26. Pondera a vereda de teus pés. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Agora olha o 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Que interessante, eu gostaria de destacar duas palavras aí para você. Primeiro, pondera, porque essa é uma palavra interessante. Pondera, sabe qual é o sentido da palavra no hebraico? É pesar numa balança. Pondera a vereda dos teus pés. O que a Bíblia está nos ensinando? Que os sacerdotes são aqueles que aprendem a pesar numa balança os seus caminhos. Pondera a vereda dos teus pés e não declines. Essa é uma outra palavra interessante. E não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe qual é o sentido da palavra declines? É esticar, esterçar. É quando nós tentamos forçar o caminho, irmão. O Espírito Santo vai dando direção, não siga por aí, mas nós tentamos esticar e forçar o caminho. Qual é a consequência? A consequência é que os nossos pés, eles estarão ligados ao mal. E a consequência de não ponderar é que os nossos caminhos não serão retos. Pondera e não declines. Que o Senhor nos ajude nisso e fale aos nossos corações. O serviço sacerdotal, irmão, o serviço sumo sacerdotal, ele por excelência, já que nós já vimos qual era a consagração do sumo sacerdote, mas o serviço sacerdotal tinha algumas características. E aqui eu gostaria de destacar para você algumas dessas características. A primeira característica do sacerdote não era oficiar e cuidar de coisas. A primeira característica do ofício sacerdotal, sabe qual era? Adorar. A primeira característica do ofício sacerdotal era adorar. O sacerdote, antes de qualquer coisa, ele adorava. Então, se nós desejamos nesses dias que o Senhor tenha representantes nesse reino de sacerdotes que realmente agradem o Senhor, nós precisamos aprender a adorar a Deus, irmão. Nós precisamos ser despertados para adorar. Irmão, adorar é muito mais do que cantar. Você pode cantar e não adorar. Você pode adorar cantando. Mas adorar não é apenas cantar. Adorar. Existe uma palavra no Novo Testamento que tem a mesma raiz da palavra adorar. Sabe qual é? Servir. Adorar e servir no Novo Testamento são duas palavras intercambiáveis. Onde você encontrar adorar, você pode substituir pela palavra servir. E onde você encontrar servir, você pode substituir pela palavra adorar. Porque o serviço mais excelente para o qual você foi chamado é adorar. E a adoração mais excelente daqueles que foram chamados é servir. Servir e adorar é a mesma coisa. Que o Senhor nos ajude a compreender isso, para que nós sejamos servos que adoram, para que nós aprendamos a adorar ao Senhor com nossas vidas. Como nós podemos adorar, irmão? Será que nós somos adoradores 2 horas por semana, nos períodos dos cultos? Ou será que nós fomos chamados para adorar 7 dias da semana, 24 horas por dia? O Senhor tem procurado. Não é interessante essa palavra, irmão? Porque Deus procura, é o que João vai dizer no seu capítulo 4. Deus, o Pai,
procura. O que Ele procura? Adoradores que o adorem em espírito e em realidade. Não é maravilhosa essa palavra? Deus procura. Será que você já meditou nisso? Porque Deus não precisa de nada, nós já dissemos isso. Mas o apóstolo, o evangelista João vai dizer para nós: Deus procura. O Pai procura os seus adoradores. Aqueles que adoram ou que servem. Adorar e servir é a mesma coisa. Ele procura os adoradores que adoram em espírito e em verdade ou em realidade. Então que o Senhor, na sua bondade, lance luz para nós a respeito disso, para nós compreendermos qual é esse caminho do ofício sacerdotal. Sabe qual é a adoração mais excelente? Querido, em Hebreus capítulo 7, verso 25, há um verso muito significativo lá. Ele diz assim, que o Senhor Jesus, Ele é aquele pelo qual, abre lá comigo, Hebreus capítulo 7, verso 25, para nós colocarmos mais um princípio. Hebreus 7, 25, diz assim: Por isso também Jesus pode salvar totalmente todos os que por Ele se chegam a Deus. Ele pode salvar totalmente todos os que por Ele se chegam a Deus. Agora, o verso 27, ele vai terminar com uma frase que eu gostaria que você guardasse. E ele termina dizendo assim, que quando o Senhor Jesus, Ele se ofereceu uma única vez, quando essa adoração foi plena, quando a adoração do Filho foi plena, quando a si mesmo se ofereceu. O ofício mais maravilhoso do sacerdote é adorar. Quando o bendito sumo sacerdote, segundo o coração de Deus, estava adorando, o que ele ofereceu? A si mesmo se ofereceu. Agora, o que o Senhor busca na sua vida e na minha quando está procurando os seus adoradores? Ele procura os seus adoradores. E o que Ele busca? Que você se apresente como um sacrifício vivo, santo e agradável. E esse será o vosso culto espiritual. Essa será a sua oferta de adoração. O Senhor deseja que eu e você, nós nos apresentemos. E esse é o caminho da cruz. E o Senhor deseja que nós andemos por esse caminho, aprendendo que aquele que quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que maravilhoso ofício para o qual você e eu, nós fomos chamados. Sumos sacerdotes, segundo a ordem do Senhor Jesus, um reino de sacerdotes, que podem adorar e oferecerem sacrifícios a Deus, por meio de Jesus Cristo. Que maravilhoso! Porque Ele a si mesmo se ofereceu. Então nós podemos nos oferecer a Ele como um aroma suave, porque o bendito Senhor Jesus já se entregou naquela cruz. Então Ele pode receber, através de você e de mim, louvores de lábios que confessam o Seu nome. E nós podemos oferecer sacrifícios de louvor. E esses são os lábios daqueles que confessam o Seu nome. Que maravilhoso, irmão. O Senhor nos tem chamado a isso. Que Ele encontre aqui entre nós aqueles que desejam se oferecer. Eu gostaria, para nós irmos encerrando, de destacar 2 ou 3 aspectos do ofício sumo sacerdotal, para que o Senhor lance luz aqui para nós. Primeiro, Hebreus, o texto que você tem aí diante de você, Hebreus 7, 25.
ele termina dizendo que este Jesus, ele vive para interceder por nós, vivendo sempre para interceder por nós. Se você quiser responder uma pergunta, o que o Senhor Jesus está fazendo agora? Esse verso responde a pergunta. Ele está intercedendo por nós. O que ele está fazendo? Onde ele está? Ele está assentado à destra da majestade nas alturas. E o que ele está fazendo? Ele está intercedendo por nós. Porque ele vive para interceder por nós. E essa é uma marca do ofício sacerdotal. Agora, quando nós olhamos para ele, isso é maravilhoso. Nós sabemos que ele intercede. Que maravilhoso, irmão. Como ele intercede e como você e eu experimentamos essa intercessão. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que o Espírito de Deus, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Que maravilhoso. Ele nos assiste em nossa fraqueza e nos ensina a orar, porque não sabemos orar como convém. E ele nos assiste intercedendo por nós. Que maravilhoso. O sumo sacerdote, por meio do seu Espírito, intercedendo por nós. Agora, irmão, como intercessor, você sabe o que significa essa palavra intercede aí no grego? Interceder é afetar uma pessoa com luz, iluminar uma pessoa, é lançar luz sobre uma pessoa. Esses são os intercessores, são aqueles que lançam luz sobre uma pessoa. Irmão, sabe por que a igreja muitas vezes tem caminhado com pouca luz? Porque existem poucos intercessores. Poucos irmãos estão dispostos a dobrar os seus joelhos para interceder. Então nós temos poucos intercessores. E aqueles que intercedem, eles iluminam os outros. Eles lançam luz sobre os outros. Isso é interceder. Agora, querido varão, você tem se colocado diante do Senhor para interceder pelos da sua casa? Você acha que seu esposo está precisando de luz, irmã? Então se dobre diante do Senhor e interceda, porque aquele que intercede lança luz sobre outro. Você acha que seus filhos estão precisando de luz? Então dobre seus joelhos e pague o preço da intercessão, porque eles serão iluminados. Que o Senhor encontre intercessores nesses dias, irmão. Nós precisamos aprender a interceder. Nós somos um reino de sacerdotes. E qual é a característica do sacerdote? Ele representa o povo diante de Deus. Agora, quantos de nós estamos dispostos a isso? Para vergonha nossa, quantas mulheres cristãs estão tomando a frente nos seus lares? Porque os seus maridos não se apresentam como representantes. Irmão, você tem se colocado diante do Senhor e perguntado: Senhor, o Senhor tem algo para falar com a minha família? Fala comigo, Senhor. Fala comigo. O Senhor tem algo para falar à minha família? Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu quero saber, Senhor. O Senhor tem algo na minha família que não tem te agradado? Fala, Senhor. Eu quero te ouvir. Eu estou disposto a receber tua palavra e a interceder pelos meus para que eles sejam iluminados. Quantos estão dispostos a isso, irmão? Quantos de nós estamos dispostos a sermos verdadeiros intercessores? Quantos? Quantos querem interceder? O Senhor Jesus, na bondade dele e na sua mediação, abriu o caminho para que nós pudéssemos interceder. E nós sabemos que muito pode, pela sua eficácia,
a súplica do justo. Muito pode. Agora, parece, irmão, que nós temos nos descuidado disso que faz parte do nosso chamamento. Que nós estamos absolutamente desatentos. Não temos tido os nossos joelhos dobrados. Irmão, nós precisamos tomar uma decisão, um posicionamento. Existe uma definição de arrependimento muito significativa. Arrependimento é tomarmos posição ao lado de Deus contra nós mesmos. Arrependimento é tomarmos posição ao lado de Deus contra nós mesmos. Essa é uma boa definição do que é arrependimento. Você se lembra de Josué, irmão? Josué foi um tremendo servo do Senhor. No final do livro de Josué, Josué toma uma posição muito marcante. Lá no capítulo 24 de Josué, Josué toma uma posição marcante. E é tão interessante, tão forte a posição de Josué, que ele não se importa com os outros, se os outros farão a mesma coisa ou não. Mas ele se importa com o Senhor ser agradado. Então ele se coloca ao lado do Senhor, contra tudo aquilo que desagrada o Senhor. E ele olha para aquele povo e diz assim: vocês tomarão uma posição hoje, se vocês querem servir ao Senhor ou aos deuses. Mas a posição precisa ser tomada hoje. Eu não me importa o que vocês farão, embora são todos responsáveis, mas eu quero que todos aqui saibam que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa foi a posição de Josué. E Josué se posicionou de forma clara ao lado do Senhor, contra tudo aquilo que estava ofendendo o Senhor no meio do povo do Senhor. Não era contra os ímpios não, irmão. Era contra tudo aquilo que estava ofendendo o Senhor no meio do seu povo. E essa posição de servo certamente salvou algumas famílias. E digo seguramente algumas, porque nós sabemos que a sequência do livro de Josué é o livro de Juízes. E o livro de Juízes começa dizendo assim, que Josué tinha morrido. E então levantou-se uma geração que não temia ao Senhor. E cada um fazia o que achava mais reto. Então qual é a consequência? O período mais negro da história do povo de Deus, Juízes. Que o Senhor nos ajude para que Ele não tenha aqui entre nós aqueles que fazem o que acham mais reto. E uma geração que não teme ao Senhor. Para vergonha nossa, irmão, se você estuda um pouco da história da igreja, nós somos a geração mais fraca do testemunho do Senhor na história da igreja. Nós somos a geração que menos intercede. Nós somos a geração que menos ora. Nós somos a geração que menos ouve a Deus. É uma parafernália louca. São tantas coisas no meio do povo de Deus, mas pouco testemunho vigoroso, pouca vida, pouca vivacidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor lance luz sobre nós, porque a palavra verdadeira de Deus é aquela que fere os nossos corações, irmão. Eu não desejo compartilhar algo que vá afagar o seu coração e que vá te levar para casa e te dar uma noite tranquila. Eu gostaria que você perdesse o sono nessa noite. Eu gostaria que você de alguma maneira fosse levado pelo Senhor a perder o sono essa noite. Eu não gostaria de levar você às lágrimas, a não ser que essas lágrimas fossem por uma perfuração da palavra de Deus nessa noite. Então que o Senhor, na sua bondade, possa realmente constranger os nossos corações e nos levar a um genuíno arrependimento.
e a um avanço, a deixarmos coisas que para trás ficam, irmãos, a deixarmos coisas que o Senhor deseja que caiam por terra e nos levar a avançar e a seguirmos e a avançarmos para aquilo que o Senhor deseja. Segundo aspecto que eu quero destacar para nós encerrarmos, então gostaria que você abrisse em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, a primeira característica dos sacerdotes que destaquei para você é que eles são intercessores. Os sacerdotes intercedem. Segunda característica, Hebreus capítulo 4, versos de 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Segundo aspecto do ofício sacerdotal que eu gostaria de destacar para você. O primeiro é que o nosso Cristo vive para interceder e Ele deseja encontrar intercessores. O segundo é que Ele é compassivo e Ele deseja encontrar aqueles que se compadecem. Ele vive para interceder, mas Ele também se compadece das nossas fraquezas. O segundo aspecto é que Ele é compassivo. E o que significa compadecer? Ele se identifica. Primeira coisa importante sobre ser compassivo é identificar-se. Ele se identifica. O compassivo é aquele que se identifica, que conhece as fraquezas. Agora, irmão, sabe qual é o nosso problema? É que quando nós ficamos sabendo de uma fraqueza dos irmãos, nós levamos um susto, não é? Nossa, não acredito que ele foi capaz de fazer isso. Não é assim? Sabe por que nós fazemos isso, irmão? Porque nós conhecemos pouco a respeito de nós mesmos. Porque nós deveríamos não nos espantar, porque o potencial para fazer a mesma coisa, você também tem. Pela graça do Senhor, talvez nesse aspecto você não tenha caído, mas certamente você tem caído em outros. Compadecer-se é identificar-se com as fraquezas. É sermos modelos de compaixão. Como o Senhor precisa disso na vida da igreja, irmão? Porque nós somos tão bons juízes. Nós somos excelentes juízes. Nós somos hábeis em exercer juízo. Se o juízo estivesse na nossa mão, quantos já não estariam aqui? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque aquele que muito se perdoa, muito ama. Nós perdoamos pouco e amamos pouco, porque compreendemos pouco do perdão que recebemos. Que o Senhor seja misericordioso conosco e lance luz sobre nossas vidas, porque nós iremos nos compadecer com as fraquezas quando compreendermos que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E que as fraquezas, elas não são desculpas para pecar, mas as fraquezas que temos, e que quando temos convicção delas, são uma realidade para todos aqueles que amadureceram e que sabem que têm fraquezas, sabem que são inábeis, sabem que precisam de suprimento e provisão.
e por isso se identificam com outros. Irmão, a graça de Deus é para os miseráveis. Graça é a provisão de Deus para miseráveis. Será que nós somos bons recebedores dessa graça? Sabe qual é o teste para nós? É se nós temos aprendido a ser compassivos. Porque se não aprendemos ainda, significa que nós conhecemos pouco da graça. Nós achamos que a graça, ela é uma provisão para corrigir algumas coisas da nossa vida. Mas isso não é verdade. A graça é a provisão de Deus para aqueles que não precisam de correção, precisam de nova vida. A graça é a provisão de Deus para aqueles que precisaram nascer de novo, porque estavam mortos em delitos e pecados. Aqueles que se compadecem são aqueles que foram atingidos pela graça e que sabem que são miseráveis e que então estão dispostos a estender a sua mão. Modelos de compaixão. Será que é isso que a Igreja de Deus oferece para esse mundo desesperado hoje? Será que há nas nossas vidas um genuíno convite da graça? Ou será que nós olhamos para as pessoas e falamos, olha, nossa, você precisa dar um jeito nisso, naquilo, depois quem sabe você aparece lá para uma reunião. Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque a graça de Deus é aquele convite maravilhoso, venha como está. Você não permanecerá como está, mas venha como está. E esses são os compassivos. E essa compaixão maravilhosa, ela emana do nosso bendito sumo sacerdote. Porque ele se compadeceu e se identificou com as nossas fraquezas. E sabe qual foi o ambiente quando ele olhou para as nossas fraquezas, sem fraqueza nenhuma? Não é isso maravilhoso? Ele não tem fraqueza, ele não tem pecado. Ele olhou para as nossas fraquezas sem fraqueza nenhuma e ele ofereceu para nós um ambiente para que nós pudéssemos nos achegar. Sabe qual ambiente é esse? É o trono da graça. Agora, qual ambiente você oferece para as fraquezas dos outros? Será que é o tribunal do juízo? Ou é o trono da graça? Quando seus filhos erram, irmão, qual é o ambiente que você oferece para eles? É o trono da graça, para que seja encontrada misericórdia e graça para socorro em cada ocasião oportuna. Esses são os compassivos. Esse é o reino de sacerdotes que o Senhor deseja. Quando Ele olha para nós, Ele deseja contemplar um ambiente de compaixão. Ele deseja contemplar um ambiente de intercessão. Mas o que Ele contempla? O que os olhos do Senhor estão vendo quando nós nos reunimos? Porque, irmão, nós não precisamos falar uma palavra. Muitas vezes, nossos olhos falam por nós. Nossos olhos executam aquilo que nós estamos pensando. E o Senhor tudo vê. E que o Senhor, na sua bondade, encontre caminho para em nós ter esse reino de compassivos que intercedem. Compaixão, o ambiente do trono da graça. Os sacerdotes que apresentam um modelo de compaixão. Para encerrar, ontem eu citei para você o sacerdote Eli como um modelo sacerdotal negativo. O sacerdócio de Eli
é um modelo sacerdotal negativo, não é? Você se lembra que Eli, é dito que nos dias de Eli, o testemunho do Senhor era como uma lâmpada que estava por apagar. Não chama isso não chama a sua atenção, irmão? O testemunho do Senhor nos dias do sacerdócio de Eli era como uma lâmpada que estava por apagar. E a visão de Eli estava escurecendo. Será que não é essa a nossa situação? O testemunho do Senhor entre nós como uma lâmpada que está por apagar. E a nossa visão escurecida. E sabe como Eli tratava as questões? É dito que Eli, na situação de Eli com seus filhos, tem duas coisas interessantes lá em 1 Samuel 3,13. É dito assim, que Eli bem conhecia o mal que os seus filhos praticavam. Bem conhecia, lembra disso? E ele não repreendia. Ele bem conhecia e não repreendia. E esse era o sacerdócio negativo de Eli. Será que nós, irmãos, e aí essa talvez seja uma advertência para os irmãos mais velhos, será que nós temos bem conhecido algumas coisas e não repreendemos? Porque, afinal de contas, para que o conflito? Para que nós vamos entrar nesse embate? Nós estamos vendo o que é melhor, qual é o caminho, mas para que nós vamos nos posicionar com os jovens? Para que nós vamos comprar essa batalha? Para quê? Para que o conflito? Vamos deixar. Afinal de contas, bem sabia e não repreendia. Os irmãos sabem o que aconteceu com os filhos de Eli. Não sabem? Os filhos de Eli foram fulminados, porque tentaram oferecer fogo estranho diante do Senhor. Eles tentaram oferecer diante do Senhor aquilo que era inaceitável. Que o Senhor nos ajude. Por isso o Senhor precisa dos seus sacerdotes, que intercedem, que são compassivos e que então se posicionam, para que não haja entre nós aqueles que trazem ao Senhor algo estranho. Que o Senhor nos ajude, fale aos nossos corações. Vamos orar, irmãos. Pai, te bendizemos. Tua palavra é poderosa. Tua palavra é capaz de operar em nós aquilo que está no teu coração. Senhor, perdoa-nos. Perdoa a nossa inaptidão, Senhor. Perdoa a nossa arrogância. Perdoa-nos por querermos te servir da nossa maneira. Ajuda-nos, lança luz sobre nós, ó bendito intercessor. Ajuda-nos, lança a tua luz e a tua verdade, para que te temamos. Ajuda-nos naquilo que bem sabemos e não temos repreendido. Ajuda-nos como sacerdotes nas nossas casas, a sermos representantes teus. Aplica a tua palavra a cada coração aqui de uma maneira que só tu podes fazer. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.